Será que a Igreja Católica esconde manuscritos antigos que poderiam mudar tudo o que sabemos sobre a história? Essa é uma pergunta que desperta a curiosidade de milhões de pessoas ao redor do mundo. A ideia de que textos perdidos, contendo segredos sobre a vida de Jesus, ensinamentos ocultos ou até mesmo uma visão completamente diferente de Deus, estão trancados nos cofres do Vaticano, alimenta a nossa imaginação. Mas o que há de verdade por trás dessas teorias? Hoje, vamos mergulhar nos arquivos secretos da história para separar o fato da ficção. Primeiro, é importante entender que a Biblioteca do Vaticano não é exatamente o lugar secreto que muitos imaginam. Embora o acesso seja restrito para proteger documentos incrivelmente antigos e frágeis, milhares de acadêmicos e pesquisadores de todo o mundo obtêm permissão para estudar seus arquivos todos os anos. Nas últimas décadas, o Vaticano tem feito um esforço enorme para digitalizar grande parte de seu acervo, tornando-o acessível a qualquer pessoa com uma conexão à internet. Então, a ideia de que tudo está escondido a 7 chaves não corresponde bem à realidade atual. Mas, e os manuscritos perdidos? Muitos dos textos que alimentam essas teorias são conhecidos como evangelhos apócrifos. A palavra apócrifo soa misteriosa, mas originalmente significava apenas oculto. Eram textos que não foram incluídos no Novo Testamento da Bíblia. Por que não foram incluídos? A decisão sobre quais livros entrariam na Bíblia, um processo chamado de canonização, levou séculos. Os líderes da igreja primitiva estabeleceram critérios. Os textos tinham que ter origem apostólica, ou seja, escritos por apóstolos ou seus discípulos diretos. Deviam ser amplamente aceitos e usados pelas comunidades cristãs da época. O mais importante, sua teologia deveria estar em conformidade com a fé que já era ensinada e praticada. Muitos evangelhos apócrifos simplesmente não cumpriam esses critérios. Alguns foram escritos muito tempo depois, no século II, III ou até mais tarde, e muitas vezes continham ideias que eram muito diferentes do que a maioria dos cristãos acreditava. Por exemplo, o Evangelho de Tomé, um dos mais famosos, é uma coleção de ditos atribuídos a Jesus. Embora alguns estudiosos acreditem que ele possa conter alguns ensinamentos autênticos, outros apontam que ele reflete uma forte influência do gnosticismo, uma corrente de pensamento que via o mundo material como mau e o conhecimento secreto como o caminho para a salvação. Essas ideias eram vistas como incompatíveis com a fé cristã central, que celebra a criação e a encarnação de Deus no mundo. Outro exemplo famoso é o Evangelho de Maria Madalena. Ele retrata Maria como uma discípula proeminente, com um conhecimento especial que ela recebeu de Jesus, que causava ciúmes em alguns dos outros apóstolos, como Pedro, para muitos. Este texto é uma evidência de que a igreja suprimiu o papel das mulheres. É inegável que o papel das mulheres foi historicamente minimizado em muitas instituições, incluindo a igreja. No entanto, os historiadores apontam que este evangelho também foi escrito tarde, provavelmente no século II, e reflete debates que estavam acontecendo naquela época sobre a autoridade e o papel das mulheres na liderança da igreja, mais do que um registro histórico preciso do tempo de Jesus. Então, a igreja não escondeu esses textos no sentido de que tentou apagar sua existência. Na verdade, a maioria dos evangelhos apócrifos que conhecemos hoje sobreviveu porque foi copiada e preservada por monges em mosteiros ao longo dos séculos. Eles eram estudados, debatidos e às vezes condenados como heréticos, mas não foram sistematicamente destruídos como se imagina. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947 e da Biblioteca de Nag Hammadi no Egito em 1945 foi revolucionária. Esses achados trouxeram à luz dezenas de textos antigos, incluindo muitos evangelhos apócrifos que eram conhecidos apenas por nome. E quem liderou o estudo e a publicação desses textos? Acadêmicos e especialistas de todo o mundo, incluindo muitos estudiosos católicos e protestantes. A ideia de uma face oculta de Deus, revelada nesses textos, também é fascinante. O que eles nos mostrariam? Em muitos textos gnósticos, Deus é retratado de uma forma muito diferente do Deus do Antigo e do Novo Testamento. Frequentemente, há uma distinção entre um Deus criador inferior e imperfeito, que fez o mundo material
e um Deus supremo e transcendente, que é puro espírito. A salvação, nesses sistemas, vem através do Gnosis, o conhecimento secreto que liberta a centelha divina dentro de nós do aprisionamento da matéria. Isso contrasta fortemente com a visão judaico-cristã de um único Deus que criou o mundo e viu que era bom, e que se envolve ativamente na história humana por amor. Portanto, a questão não é tanto que a Igreja escondeu uma face oculta de Deus, mas sim que a Igreja, no seu processo de formação, escolheu definir sua fé em torno de um conjunto específico de crenças, baseadas nos textos que considerava mais autênticos e alinhados com a experiência de fé das primeiras comunidades. Os textos que apresentavam visões radicalmente diferentes de Deus e da salvação foram considerados como desvios dessa fé central. Não se tratava de uma conspiração para esconder a verdade, mas de um longo e complexo processo teológico para definir o que era o cristianismo. É claro que a história da Igreja não é isenta de lutas por poder, supressão de dissidências e momentos sombrios. Isso é inegável, mas atribuir a não inclusão dos apócrifos no cânone a uma grande conspiração para esconder segredos de mudança mundial é simplificar demais um processo histórico e teológico muito complexo. Os estudiosos hoje têm acesso a esses textos. Eles são publicados, traduzidos e debatidos abertamente em universidades e seminários. Você mesmo pode encontrar traduções do Evangelho de Tomé, de Maria Madalena ou de Judas online com uma simples pesquisa. O que esses textos nos oferecem então? Eles não nos dão uma história secreta, mas nos abrem uma janela fascinante para a incrível diversidade do pensamento cristão nos primeiros séculos. Eles mostram que o cristianismo não nasceu como um bloco monolítico, mas foi um movimento vibrante, com muitas correntes de pensamento, debates intensos e diferentes interpretações sobre quem era Jesus e qual era a sua mensagem. Eles nos ajudam a entender melhor o contexto em que o cristianismo que conhecemos hoje foi formado e as escolhas teológicas que foram feitas ao longo do caminho. Em vez de uma conspiração, o que encontramos é uma história de debate, de definição de identidade e de preservação. A verdadeira história por trás dos manuscritos perdidos não é sobre o que a Igreja escondeu, mas sobre o que ela escolheu afirmar. E hoje, graças à arqueologia e ao trabalho incansável de pesquisadores, esses textos perdidos não estão mais perdidos. Eles estão aí para quem quiser ler, estudar e refletir sobre as muitas faces da busca humana pelo divino. A história é sempre mais complexa e interessante do que qualquer teoria da conspiração. Obrigado por assistir e por mergulhar nessa investigação histórica conosco. Se você gostou de explorar esses mistérios, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!